Mateus capítulo 16 é o nosso texto principal. Mateus capítulo 16, verso 13. Diz: indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também digo para você que é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que eu acho interessante nesse texto, para a gente começar, é que Jesus pergunta para aqueles homens: o que os outros estão dizendo? O que os outros acham que eu sou? E Pedro tem uma inspiração do Espírito Santo, vindo da parte do Pai, e Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a revelação do Pai para quem Jesus é. Com base nisso, nós precisamos ver a igreja, não com base no que nós achamos, não com base no que as outras pessoas estão dizendo. Nós precisamos ver a igreja como Deus vê a igreja. E como Deus vê a igreja, é isso que nós estamos estudando. E eu quero falar hoje sobre a missão da igreja. Uma vez que a gente descobre o que é a igreja, como a igreja se parece, nós precisamos entender a missão da igreja. E a primeira missão da igreja é glorificar a Deus, é adorar a Deus. Anote aí, a missão da igreja é adorar a Deus. A palavra de Deus revela de forma determinante que o fim principal do homem é glorificar a Deus, é adorar a Deus, é valorizar a Deus. Para que a igreja existe? Número 1, a missão da igreja é levar pessoas em conjunto a adorarem a Deus, a colocarem os seus olhos em Deus, a olhar para o autor e consumador da nossa fé, a saber que a nossa esperança está nele. Para que a igreja existe? A igreja existe para mostrar Deus para o mundo. Olha só esses textos aqui, Isaías capítulo 43, no verso 7, olha aí, glorificar a Deus. Verso 7, diz: a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Ele está falando de um povo, identidade coletiva. A eles eu chamei, chamados para quê? Pelo meu nome, com a minha identidade. Aqueles a quem eu criei para a minha glória. Ou seja, para que a nossa vida glorifique o nome dele, para que a nossa vida glorifique quem ele é, para que a nossa vida aponte para ele. Olha só esse outro texto, Efésios capítulo 1, no verso 12, diz: a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Ou seja, a nossa expectativa está em Cristo. Se a nossa expectativa está em Cristo, eu não vou viver essa vida da mesma maneira, eu vou viver essa vida para o louvor da glória dele. Ou seja, a palavra glória, ela tem um sentido de fama. Nesse contexto eu quero que ele seja conhecido, que o louvor da minha vida faça Jesus conhecido, que os elogios da minha vida façam Jesus conhecido, que a adoração da minha vida faça Jesus conhecido. Qual é o propósito da igreja? Qual é a missão da igreja? Número 1 é glorificar a Deus, é fazer Deus conhecido. Não com a nossa ideia, pastor Hélio sempre fala isso aqui, não é com a nossa cabeça, não é com a nossa ideia, é como o Pai diz que o Filho é, e o Filho diz como o Espírito é, e o Espírito Santo diz como o Filho é, e o Filho aponta para o Pai. Como é que a gente vai conhecer Deus, se não através de Deus? 1 Pedro, capítulo 4, no verso 11, se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas, diga em todas as coisas,
Em todas as coisas, gente. Não fica nada de fora. Em todas as coisas, Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Diga amém. Então, gente, a gente precisa definitivamente ter esse propósito determinado nas Escrituras como o alvo maior da nossa vida. Se eu e você fazemos parte da igreja e a missão da igreja é adorar a Deus, qual é o nosso alvo e o nosso objetivo? Adorar a Deus. Esse tem que ser o primeiro da nossa vida. Por isso é que está escrito, 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Fazer o quê? Tudo para a glória de Deus. Fazei tudo para que Ele seja visto, onde quer que você esteja. Ei, coisas mais básicas da vida: comer, beber, dormir, até que o seu sono, aleluia, mostre Jesus, menos ronco e mais paz dentro da casa, aleluia, glória a Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Gente, esse propósito é tão fundamental, que quando cumprido com fidelidade, serão cumpridos também todos os outros propósitos da igreja. O que eu quero dizer? Que adorar a Deus é o fundamento da igreja. Adorar a Deus é o fundamento de tudo aquilo que a gente faz na igreja. Quer fazer uma cozinha, socialização? Qual é o fundamento? Adorar a Deus. Quer fazer encontro? Fundamento? Adorar a Deus. No final das contas, gente, na nossa comunhão, o que tem que aparecer é a união de Cristo. O que tem que aparecer é a união da verdade. É Cristo através de nós. O apóstolo Paulo chega ao ponto de falar isso. Eu estou trabalhando, estou sentindo como que dores de parto, até que Cristo seja formado em cada um de vocês. Porque o fundamento do ministério do apóstolo Paulo era fazer Deus conhecido. Então, número 1, qual é a missão da igreja? Glorificar a Deus. Fala aí, glorificar a Deus. Isso. Número 2, segunda missão da igreja é edificar a si mesma. Abre aí comigo em Efésios, por favor. Capítulo 4. Carta de Paulo aos Éfesos. Efésios, capítulo 4, verso 11 até o verso 16. Diz assim: e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. A gente vai falar um pouquinho mais para frente nessa série sobre essa questão de ordem na igreja. Verso 12, para que Deus levanta pastores, profetas, evangelistas, pastores, mestres? Para que Ele levanta? Verso 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Eu fiquei pensando nisso. O primeiro ponto fala da missão de glorificar a Deus, aponta para cima. O segundo ponto, edificar a si mesmo, aponta para dentro da igreja. Ou seja,
O que isso me lembra? Que a gente não pode desvalorizar o corpo. Tem muita gente hoje em dia desvalorizando a igreja, porque ainda não entendeu que é missão da igreja edificar a si mesmo, cuidar de si mesmo. Por isso o apóstolo Paulo ele vai dizer, primeiros da família da fé, cuida da igreja, cuida das pessoas, cuida do rebanho, para que as nossas vidas vivam em unidade, para que a gente possa amadurecer na fé, para que a gente possa resistir às heresias que estão à nossa volta, e assim andar em amor. Nós precisamos ter esses fundamentos sólidos, com base nessas doutrinas bíblicas. A gente precisa compreender a palavra de Deus como ela é, como palavra de Deus, e colocá-la no nosso coração, e aceitar o que a palavra de Deus diz como é verdade. O próprio Jesus diz em João capítulo 17, Pai, a tua palavra é a verdade, santifica eles na tua palavra. O que significa santificar? Separar para um propósito, purifica eles com base na verdade. A palavra de Deus, quando nós aceitamos a palavra de Deus, ela nos purifica, ela nos limpa, ela nos mostra a verdade, nos fundamenta na verdade. E o que compõe essa edificação? A gente está falando então que a missão da igreja, número 2, é edificar a si mesma. Quando a gente fala de edificação, eu posso apontar 3 pontos para a gente nesse tópico. Número 1, o que Deus espera é com que a gente contribua para a maturidade espiritual um do outro. Alguém ouviu isso aí? Aleluia. Com que a gente contribua para a maturidade espiritual um do outro. A gente nos ajuda a crescer. Não sei se você se empolga com isso, mas a gente nos ajuda a crescer. Deus planejou a sua igreja para ser um catalisador para o crescimento espiritual. É por isso que tem muita gente desigrejada hoje, que acha que está crescendo, mas não está crescendo. Ama a Jesus, mas como é que uma pessoa pode amar o noivo e não amar a noiva? É sempre a pergunta que a gente faz. Como é que eu amo o Luciano. Nossa, detesta, Renato. Você vai falar isso para o Luciano, você vai ferir o coração do Luciano, porque ele ama a sua esposa. Deus ama a sua igreja. Por mais que nós que somos membros da igreja possamos ser imperfeitos, Deus ama a sua igreja ao ponto dele dizer, eu edificarei a minha igreja, eu vou cuidar da minha igreja, eu vou fundamentar a minha igreja, eu vou edificar a minha igreja, ainda vou fazer de tal maneira que vocês possam ser cooperadores dessa edificação. Meu Deus, não tem coisa melhor do que participar da obra que Jesus está fazendo na nossa vida. De você chegar lá na frente e alguém bater depois nas suas costas e falar, poxa, obrigado, hein? Obrigado porque você participou da minha carreira com Jesus. Obrigado porque você participou. O pastor ele sempre fala isso. Você vai chegar no céu, vai ter aquela fila de um montão de pessoas que você nunca conheceu, mas que você contribuiu de alguma forma, e você vai passar por lá e vai todo mundo querer apertar a mão da Paloma. Poxa, obrigado, Paloma. Poxa, obrigado, Paloma. Obrigado. Mas quem é você? Não, você contribuiu, você nem lembra que você me deu uma palavra. Poxa, muito obrigado, Valéria. Muito obrigado, Valéria. Ou seja, nós estamos contribuindo para o crescimento do corpo. Número 2, a Bíblia fala então de compromisso. O que fala dessa edificação? A edificação fala de maturidade espiritual, de nós ajudarmos pessoas a crescerem, assim como nós estamos crescendo também. Mas a Bíblia também fala de compromisso. E é por isso que o apóstolo Paulo aqui, ele usa essa frase, segundo a justa cooperação de cada parte. A justa cooperação de cada parte. Você entende que quando você não está no lugar onde você deveria estar, você faz falta? Faz falta para o corpo. Então nós precisamos estar onde Deus deseja que nós estejamos, porque quando nós estamos onde Deus deseja que a gente está, a engrenagem consegue fluir livremente, gente. E não tem coisa melhor do que a gente fazer parte do reino de Deus. Não há como uma cooperação ser justa sem o compromisso de cada parte fazendo o que foi chamado para fazer. Olha só o que o profeta Amós nos lembra. Amós 3,3 diz assim: será que 2 andarão juntos
se não estiverem de acordo? Olha só o que a palavra acordo diz. O acordo não é apenas a gente pegando, apertando a mão, sabe, antigamente na minha época de adolescente, cuspia na mão, olha aí, aperta a minha mão aí, é o acordo, está fechado. Era aliança de cuspe, na Bíblia tem aliança de sangue, onde eu morava é aliança de cuspe. A palavra acordo aqui é a palavra yaed. Yaed no hebraico significa reunir-se. Será que dois andarão juntos se eles não estiverem reunidos? Meu Deus! A palavra yaed, encontro, significa encontrar com o outro, ou o compromisso de um noivado. Lembra que nós falamos na semana passada que o noivado no Antigo Testamento ele tinha um compromisso, gente, que para você se separar do noivado, você tinha que assinar uma carta de divórcio, que não é como a gente é hoje. Poxa, lembra que eu citei? Poxa, já não estou mais sentindo. Vamos fazer o seguinte, não é você, sou eu, cada um vai para o seu canto, pronto, acabou, as famílias ficam chateadas, mas se resolvem. Naquela época, o acordo era tão firme, que para acabar um noivado, tinha que ter uma carta de divórcio. E a palavra para acordo aqui, yaed, significa um noivado. Será que dois andarão juntos, se não estiverem num compromisso profundo? Salmo 133, verso 1 a 3, diz, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Aonde o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre? A chave está no versículo 1. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. A palavra viver aqui também é uma outra palavra forte. É a palavra yashev, que significa assentar-se com, ou permanecer, ou morar junto, ou casar-se. Não é uma vida onde a gente esbarra no outro. Não é uma vida onde a gente encontra o outro no supermercado. Nossa, a gente está sempre se encontrando no supermercado. Não, é a decisão de permanecer junto. Ali o Senhor decreta a sua bênção e a vida para todo sempre. Aonde? Onde os irmãos decidem viver juntos, onde os irmãos decidem permanecer juntos. Meu Deus, isso é muito forte. Número 1, o que fala dessa nossa edificação? Maturidade espiritual. Número 2, compromisso, o nosso compromisso um com o outro, porque casamento é isso, né, gente? Casamento é compromisso um com o outro. E é isso que a palavra de Deus está falando, que deve ser a nossa união. É isso que o apóstolo Paulo vai falar lá em Efésios, sobre o relacionamento do marido e da mulher, com base no relacionamento de Cristo com a igreja. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Mulheres, sede submissas aos vossos maridos, porque Cristo ama a igreja. E a igreja se submete ao senhorio de Jesus. É dessa maneira que a bênção de Deus se estabelece na nossa união. Meu Deus, é dessa maneira. Quando a gente se submete ao senhorio de Cristo. E número 3, dentro desse tópico de a igreja edifica a si mesmo. O que nós somos chamados a fazer? E a terceira coisa é o serviço. Então, se eu puder botar ponto 2.3, serviço. Número 1, maturidade espiritual. Número 2, o compromisso. Número 3, o serviço. Essa passagem de Efésios capítulo 4 é clara ao nos mostrar que Deus deseja que os seus filhos estejam ativamente no serviço à sua causa.
Se nós estamos edificando, ou melhor, se nós fomos chamados para edificar uns aos outros, isso quer dizer que nós vamos ter que servir uns aos outros. E servir nunca é fácil, gente. Sabe por quê? Porque servir pisa no nosso ego. Servir tira a gente da zona de conforto. É ou não é? Poxa, mas poderia fazer uma coisa, imagina. Aí a Paloma está aqui, a Rê está aqui em cima, servindo a gente, para que nós possamos adorar a Deus, com maior facilidade, cheia de unção, para que a gente possa cumprir a primeira missão da igreja, que é glorificar a Deus. Aí o pastor sobe na plataforma para servir vocês com um banquete da palavra. Aí os irmãos que estão no somar servem você abrindo a porta, ligando o ar-condicionado, preparando tudo lá atrás, na mídia, no broadcast, para poder passar a reunião. Isso tudo é serviço. Aí nós chegamos na igreja, o que a gente quer fazer? Sentar no serviço do outro. O nosso chamado não é para sentar no serviço do outro. O nosso chamado é para sermos motivados pelo serviço do outro e poder dizer o que eu posso fazer na igreja do Senhor para contribuir para a vida do meu irmão. Eu e você, como somos chamados, como corpo de Cristo, somos chamados a participar ativamente no trabalho que Deus está fazendo em mim e através de mim, em você e através de você. É uma chamada para o serviço. Eu gosto desse texto aqui de um pastor americano chamado Bill Hybels, e ele diz o seguinte, olha só, acompanha aqui comigo. Ele diz: toda pessoa que frequenta uma igreja local tem de fazer uma escolha. Ela pode parar o carro no lugar de sempre, no estacionamento da igreja, sentar-se em um lugar confortável na sua fileira preferida, e a gente tem a nossa fileira preferida, é ou não é? Tem vezes até que dava problema na igreja, diz: meu Deus, o irmão sentou na minha cadeira, o senhor comprou essa cadeira? A gente pode assistir um bom culto, conversar com amigos e depois ir para casa. Essa escolha faz parte de uma bela e tranquila experiência de um domingo de manhã, de uma quarta-feira à noite, de um domingo à noite. Ou então, essa pessoa pode lançar-se em uma aventura, arregaçando as mangas, juntando-se a uma equipe de servos com as mesmas opiniões e ajudando a formar a igreja local, da qual Deus a chamou para fazer parte. Nós não cremos que você deve ir para uma igreja local porque você gosta do ambiente. Eu não creio que você deve estar numa igreja porque a igreja é bonitinha, porque eu gosto do preto. Nós devemos estar numa igreja local, porque Deus nos planta nessa igreja, e quando Deus planta alguém, Ele planta com um objetivo, Ele planta para frutificar o crescimento espiritual, e quando você está frutificando, você está servindo a pessoa do seu lado, para que ela desfrute daquilo que Deus está depositando em você, gente. Meu Deus! Eu tenho uma série, eu vou colocar lá no meu blog, chamado Servolução, acho que eu vou conseguir botar essa semana. Chama Servolução, a revolução do serviço através da adoração. É uma série bem longa, eu acho que essa série nossa também vai ser um pouquinho longa, mas é uma série importantíssima, se nós quisermos entender o que é serviço. O que é o serviço que cumpre a primeira missão da igreja, que é adorar a Deus, glorificar a Deus. Então, que o nosso serviço, que a nossa edificação mútua, que a nossa maturidade espiritual possa servir aos propósitos de Deus. Vamos então para o terceiro e último ponto, terceira missão da igreja, e não menos importante, evangelizar os perdidos. Número 1, qual é a missão da igreja número 1? Adorar a Deus, glorificar a Deus. Missão número 2, edificar-se a si mesmo, a si próprio. Missão número 3, para fora, evangelizar os perdidos. Então eu tenho que entender isso, é para cima, é para dentro e é para fora. Tem gente hoje falando, não, é só para cima, só vale para cima, e quando faz só para cima, esquece do resto, não cumpre o propósito pleno.
A grande comissão, gente, na grande comissão, Jesus manda que a igreja vá por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações. Veja, a Bíblia não fala para a gente fazer convertidos, para a gente chamar a pessoa para ir num culto legal. A Bíblia fala que a função da igreja, a missão da igreja é fazer discípulos de Cristo. Sabe o que a palavra discípulo significa? Aprendiz. A palavra no grego para discípulo em Mateus capítulo 28 é aprendiz. Porque Jesus, ele chega ao ponto de dizer, olha, eu vou e o Espírito Santo vai estar com vocês e ele vai ensinar a vocês tudo aquilo que eu tenho dito. Para que nós possamos ir e fazer discípulos, nós mesmos precisamos ser discípulos de Cristo. Nós mesmos precisamos aprender de Cristo. Mas a nossa missão não é só aprender de Cristo e ficar parado no nosso espaço. A nossa missão é aprender de Cristo e mostrar essa revelação para outros. O evangelismo, então, gente, fala de testemunharmos o que Deus fez em nós e o que pode fazer na vida daquele que se entrega ao senhorio de Cristo. Se quisermos ser compelidos a evangelizar pelo amor de Cristo, nós devemos entender o que significa ver o mundo através dos olhos de Jesus. E a gente precisa de 2 tipos de visões, que a gente aprende no ministério de Jesus. Número 1, a gente precisa da visão do amor. Olha só esses versos aqui, Mateus capítulo 9, verso 36 a 38 diz, ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Aleluia! O culto de quarta-feira é grande, eu gosto, mas os trabalhadores são poucos, meu Deus! A seara é grande, por isso peçam ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Mateus capítulo 14, verso 14, diz, ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ou seja, quando Deus se compadece, Ele vai fazer alguma coisa. Ele vai fazer para aquele que se abre, porque lembra que Jesus na sua própria terra não conseguiu fazer muitos milagres, por quê? Porque as pessoas não honraram Jesus, e por não honrar, não se abriram, Jesus não pôde fazer muitas coisas, mas para aqueles que se abrem, para aqueles que se entregam, a Bíblia diz que Deus se compadece e cura, aleluia. Mateus capítulo 15, verso 32 diz, então Jesus chamou os seus discípulos e disse, tenho compaixão dessa, Jesus chamou os seus discípulos, presta atenção, Jesus chamou os seus aprendizes, aqueles que estavam aprendendo com ele, para quê? Para ensinar os seus discípulos, porque depois Jesus não estaria mais presente, ele enviaria o Espírito Santo, que estaria nos seus discípulos, para que eles continuassem a obra. Então ele chama os seus discípulos e diz, tenho compaixão dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo, e não tenho o que comer, e não quero mandá-los para casa em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho. Mais um texto, Mateus 20, 34, profundamente compadecido, Jesus tocou nos olhos deles, e imediatamente recuperaram a vista e o seguiram. Mais 3 textos, Marcos 1,41, e Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse, quero sim, fica limpo. Marcos capítulo 10, verso 21, e Jesus, olhando para ele com amor, disse, só uma coisa falta para você. E você lembra que nesse episódio, aquele jovem chega para Jesus e fala, Jesus, olha, já estou cumprindo a lei, já sei o que tem que fazer, o que eu preciso para herdar a vida eterna? E Jesus vira para ele e fala, só uma coisa falta para você, vá, venda tudo o que você tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu, depois venha e siga-me. Mas como é que Jesus viu ele? Fitando ele, olhando ele com amor. E Lucas capítulo 7, no verso 13 diz, ao vê-la, o Senhor se compadeceu e lhe disse, não chore. E está falando naquele episódio, onde o filho daquela mulher tinha morrido. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse,
não chore. Qual é a primeira visão que nós precisamos ter? A visão do amor. E qual é a segunda visão que nós precisamos ter quando nós falamos de evangelismo? A visão da verdade. Porque a verdade e o amor são complementares. Olha só, esse texto aqui, esses textos aqui, 2 João capítulo 3, versículo 3, diz que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai, estejam conosco em verdade e em amor. 1 Coríntios, capítulo 13, no verso 6, o capítulo do amor, diz para a gente: o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Efésios capítulo 4, no verso 15, diz: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Mais um texto, João capítulo 1, verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. A graça é a manifestação do amor de Deus, cheio de graça e de verdade. Ou seja, por onde Jesus andava, ele não só manifestava o amor de Deus, ele manifestava o amor e a verdade. E quando nós formos evangelizar as pessoas, nós precisamos da visão do amor e da visão da verdade. No amor, Deus se compadece com a pessoa. Na verdade, Deus vê além do exterior, para a condição interior do coração do homem. Abre comigo em João capítulo 5, por favor. João capítulo 5. Então a missão da igreja número 1, glorificar a Deus. Número 2, edificar a si mesmo. Número 3, evangelizar os perdidos. João capítulo 5, no verso 19. Jesus diz: então, Jesus lhes disse: em verdade lhes digo, que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazendo. Porque tudo o que este fizer, ou seja, tudo o que o Pai fizer, o Filho também faz. Então o próprio Jesus, ele estava falando, para que eu possa fazer o que Deus quer com que eu faça, eu preciso ver de maneira correta. Lembra que a gente começou falando que Jesus pergunta para os discípulos: o que vocês veem? O que os outros estão dizendo? E Pedro ouve a voz do Pai e diz: o que eu vejo? Eu vejo Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora, Jesus está falando aqui para os seus discípulos: aprendam comigo, porque eu não posso fazer nada se eu não vir a maneira como Deus está fazendo. Eu não posso fazer nada se não for da maneira de Deus. Veja, gente, evangelismo é puramente acerca dessas duas coisas: ver como Deus vê e agir com base no que nós vemos. Ver como Deus vê e agir com base no que nós vemos. Por isso nós precisamos ver a igreja, gente, da maneira correta, para que nós possamos ver o mundo da maneira correta. Eu tenho mais duas citações aqui, para a gente poder ver. Uma do livro do Tom Tenney, chamada A Visão de Deus, um livro maravilhoso sobre adoração. E ele fala sobre adoração e evangelismo. Olha só o que ele diz. Ele diz que a adoração engrandece a Deus perante o mundo. Lembra qual é a primeira missão da igreja? Adorar a Deus, engrandecer a Deus. A adoração engrandece a Deus perante o mundo. Quando as pessoas nos veem e nos ouvem adorando a Deus por seus feitos poderosos e pelos seus atributos, eles começam a entender que há muito mais nele do que se pode ver com os olhos. Quando os não cristãos ouvem como ele transformou as nossas vidas, começam a enxergar o Senhor pela primeira vez. Então dizem: se Deus fez isso por eles, pode fazer por nós também. Ou seja,
Quando Deus vê, Ele sempre vai ver pela verdade e pelo amor. O amor que se compadece das pessoas e chama para perto. E a verdade que confronta o estilo de vida do mundo contra o estilo de vida que Deus deseja para a gente. A segunda citação, num pastor americano chamado John Piper. E ele diz o seguinte, eu adoro essa citação dele. Ele diz, a adoração é o objetivo e o combustível das missões. E aí coloque evangelismo se você quiser. As missões existem porque a adoração não existe. O que ele está querendo falar? Que a gente precisa fazer missão porque aonde a gente está indo, as pessoas não adoram a Deus. Então a adoração é o combustível daquilo que nós vamos fazer. E se nós vamos levar essa palavra para as outras pessoas, é para que no final das contas, elas possam ser transformadas e adorem a Deus. Qual é o final de todas as coisas? O fim do homem é glorificar a Deus. Deus criou o homem para ter um relacionamento consigo mesmo. Deus criou o homem para que nessa intimidade eles pudessem andar juntos e o homem pudesse ter a mente de Deus, pudesse ter o coração de Deus. Mas você sabe, o homem se perdeu. Então nós precisamos evangelizar para que no final das contas as pessoas entendam que o propósito da criação delas, como seres humanos, é adorar a Deus, é viver para Deus, é glorificar a Ele. Então ele diz que as missões existem porque a adoração não existe. Missões é a nossa maneira de dizer: a alegria de conhecer a Cristo não é um privilégio privado. Lembra que a gente está falando que o evangelismo fala para fora. Não é um privilégio privado, tribal, nacional ou ético. É para todos. Missões é para todos. O evangelismo é para todos. Porque provamos a alegria de adorar a Jesus e queremos incluir todas as famílias da terra. O que a gente faz com a nossa vida deve ser para adorar a Deus. A gente ouviu um caso essa semana de uma pessoa que conheceu Jesus e falava de Jesus e vivia com Jesus, de repente se afastou e falava com essa pessoa, vamos dizer, eu vou botar aqui na figura do Luciano, e aí falava com o Luciano, e o Luciano não é crente, e de repente se encontram numa festa. E aí, nessa festa, está acontecendo um montão de coisa mundana. E onde é que está essa pessoa que conhecia Jesus? No meio do vucu-vucu. E no vucu-vucu, o pessoal xingando, e o pessoal fazendo o que tinha que fazer, e apontando o dedo. Daqui a pouco vira o Luciano para ela e fala assim: ei, Psyu, você não era crente? Diz que o semblante da moça caiu e ela se retirou. Parece parábola bíblica, né? Mas é a verdade, porque a maneira como nós vivemos aponta para Deus. Lembra que nós fomos santificados para esse propósito. Se nós fomos santificados para esse propósito, e nós nos separamos e dizemos para o mundo que nós somos separados para esse propósito, o que vai acontecer? No final das contas, a gente vai reencontrar com alguém que provavelmente conheceu essa mensagem através de nós e que ou vai apertar a nossa mão, como eu falei, vai chegar no céu, vai apertar a mão da paloma, ou então vai nos confrontar com a verdade que a gente pregou e que talvez não fosse aquele estilo de vida, era apenas religiosidade. Missão da igreja, número 1, é adorar a Deus. A missão número 2 da igreja, edificar a si mesma. E missão número 3, evangelizar os perdidos. Vou terminar com essa frase. A missão da igreja, no evangelismo, é nos juntarmos a Deus, presta atenção, é nos juntarmos a Deus, na paixão que Ele tem pelas pessoas, ao oferecer-se de si mesmo. Meu Deus, a missão da igreja, no evangelismo, é nos juntarmos a Deus, ou seja, Deus está fazendo uma obra, e eu quero cooperar com isso. Se Deus está fazendo essa obra, nós vamos nos juntar a Deus na paixão que Ele tem pelas pessoas, ao oferecer de si mesmo, e ao proclamar Cristo como o único caminho para Deus. Ao oferecer-se de si mesmo, ele está falando da visão do amor. Ao proclamar Jesus como o único caminho, nós estamos falando da verdade. A verdade que oferece
uma única maneira de se viver, que é através de Cristo. Número 1, qual é a missão da igreja? Adorar a Deus. Número 2, edificar-se a si mesmo. Número 3, evangelizar os perdidos. Espero que isso tenha ficado gravado no seu espírito, para que você possa entender que em todo momento nós estamos trabalhando, e que a gente possa trabalhar para uma causa onde nós vamos ver pessoas encontrando Jesus, e tendo a sua vida sendo resgatadas do império das trevas, e conhecendo o Deus que transformou a nossa vida. Amém, gente? Fique de pé, por favor.